Você já teve a sensação que estava presa ou preso aos pensamentos? É uma sensação bem ruim, né? Porque assim, a gente não consegue parar de pensar, a mente não desliga, é como se tivesse uma rádio ligada. E eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre psicopatologias relacionadas a isso. Vou falar sobre esse processo mesmo natural e que acaba sendo exagerado em função do estresse. Exatamente, porque o estresse, um dos sintomas do estresse é a hiperexcitabilidade cortical, que é exatamente essa quantidade de pensamentos acelerados e que dominam a sua mente. Você vai entrando neles como se aquilo fosse realidade. Você se torna os seus pensamentos, ou aquela história que aqueles pensamentos estão criando. Só que esse processo é um processo automático que está acontecendo dentro de você e você não tem domínio nenhum sobre isso quando você está vivendo essa situação, porque o seu corpo está ativado de uma forma que simplesmente isso vai acontecendo e você se torna um ser autômato. Você não só pensa demais, como age de uma forma automática. Por exemplo, em busca de alívio em relação a esse estresse. E você não percebe que é em função desse estresse, mas quando você está correndo no Reels do Instagram, você está usando alguma droga, como o álcool, o cigarro ou qualquer outro tipo de droga, você está realizando comportamentos e muitas vezes até comportamentos considerados saudáveis, tá? Até atividade física, mas você está simplesmente fazendo para aliviar essa sensação, aliviar essa hiperatividade cortical e também fisiológica, exatamente, porque o seu corpo está ativo. A partir do momento que você está estressado ou estressada com o trabalho, com relações amorosas, com o que for, você está ativando o seu corpo, porque o seu corpo entra em modo sobrevivência. E o que significa isso? Você vai produzir mais adrenalina, e assim o seu sistema simpático vai ficar ativado e você vai ficar agitada ou agitado. Você vai querer fazer coisas para poder amenizar isso. E aí o que acontece? A pessoa vai em busca do prazer. E aí que está o problema, porque esse prazer está relacionado à criação de hábitos que são tóxicos, que são prejudiciais. E também criação de vícios. A pessoa se torna dependente de tudo aquilo, inclusive dependente de outra pessoa, tá bom? Também inclui aí a dependência emocional. Dependência é tudo dependência. E é para aliviar aquela dor emocional. Por que uma dor emocional? Porque você não está conseguindo resolver determinada questão. Você se sente incapaz, você tem medo, você se sente rejeitado, rejeitada, abandonado ou abandonada. Você está vivendo situações emocionalmente difíceis para você. Então, o que acontece? O estresse é ativado. Porque as emoções, sim, estão relacionadas também à ativação do estresse. A partir do momento que você não sabe lidar com uma determinada emoção ou uma situação ser difícil, ser um desafio e que você se vê incapaz, você vai ativar as suas emoções e também vai ativar o estresse. Dessa forma, você vai sendo conduzido por todo esse processo. Exatamente. E aí que entra a nossa capacidade, inclusive a neurociência deu o nome de metaconsciência, que é nós observarmos o que está acontecendo dentro de nós. Observar os nossos pensamentos acontecendo, observar as nossas ativações corporais. Eu estou agitado? Não estou? Eu estou com um batimento cardíaco acelerado?
Com muito cuidado, tá? Porque algumas pessoas têm a tendência de observar, por exemplo, um batimento cardíaco e não relacionar com essa ativação natural do corpo em função do estresse, mas sim relacionar com uma parada cardíaca e assim por diante. Então, que quando surgem pensamentos relacionados a isso, a gente chama de pensamentos relacionados à hipervigilância, que é a pessoa que se torna hipervigilante em relação a essas reações corporais, gerando pensamentos que são negativos nesse sentido, até porque a pessoa já fez exames cardiológicos, mas mesmo assim ela tem esses tipos de pensamentos. Então, a partir do momento que você vai observando e você percebe que, esse tipo de pensamento tem relação com uma ruminação, que é o quê? Ficar remoendo o passado, o que aconteceu, uma situação que aconteceu no dia, ou, por exemplo, preocupações, ou seja, pré-ocupações, coisas do futuro e que vão gerar ansiedade, né? É o tipo de pensamento que gera ansiedade. Então, se nós observarmos esses pensamentos e analisarmos esses pensamentos de uma forma coerente, analítica, ou seja, utilizando nosso córtex pré-frontal para isso, que é a nossa rede executiva central, que envolve o córtex pré-frontal, nós vamos analisar que a rede de modo padrão, que é essa rede que produz esses pensamentos, mas esses pensamentos que estão relacionados a preocupações, ruminações e tudo mais, eles foram ativados pelo estresse. Tem muitas outras redes, mas essas são muito importantes, porque uma vai levar a outra, né? Tanto da forma saudável quanto da forma prejudicial. Então, mas essa capacidade que pode ser desenvolvida pela meditação, pelo mindfulness e também pela hipnose, de conseguir observar tudo isso que acontece no nosso íntimo e não se tornar aquilo, não se deixar levar por aquilo, ou seja, não se identificar por tudo isso, mas sim observar que um pensamento nada mais é do que uma função psicológica. Isso, os pensamentos fazem parte dessa função psicológica, como a memória é uma função psicológica, como a imaginação é uma função psicológica, a percepção é uma função psicológica e o pensamento também. Claro que ele é muito poderoso, né? Porque envolve todas essas, mas é muito interessante observar simplesmente como uma função psicológica. E não se identificar como aquilo sendo você. Ou seja, você não é sua mão. Você observa a sua mão e você fala, não, eu não sou minha mão. A minha mão faz parte de mim. Uma função psicológica é isso. É uma função que faz parte da gente. Que é são redes neurais que estão ali ativas e que estão gerando aquele produto, que é aquele produto mental, que é o pensamento, outra rede que é a memória, quando você tem uma lembrança, mas tudo isso vem através dos pensamentos, então nós nos identificamos muito com eles. Mas a partir do momento que nós vamos nos deixando levar pelos pensamentos, nós vamos mergulhando nessas histórias e aquilo se torna realidade. E aí é quando você entra em um tipo de transe, que é negativo, que é o transe relacionado ao estresse, que são pensamentos voltados, né, como eu falei, preocupações, ruminações, e que vão sim potencializar o estresse. Exatamente, os pensamentos vão ativar mais ainda o seu corpo. E aí o seu corpo, nessa situação de sobrevivência, vai ficar mais ativado ainda. Ativado como? Através de adrenalina, cortisol, noradrenalina e assim por diante. Então nós precisamos o quê? Relaxar. Exatamente, relaxar. Através de técnicas que vão facilitar esse relaxamento, como a respiração. Tem alguns vídeos que eu já falei sobre a respiração. Como uma caminhada, uma atividade física leve vai te ajudar. Mas aí que tá. Não é só isso, mas também esse processo de autoanálise. Mas depois que você acalmou
o corpo. Quando o corpo está ativado, ou seja, o sistema simpático está ativado e também o sistema que está produzindo o cortisol, que são as glândulas suprarrenais, quando nós conseguimos reduzir a ativação do corpo, aí sim nós vamos conseguir pensar de uma forma realmente racional, utilizar a capacidade humana para lidar com tudo isso. E aí sim nós vamos para um processo de ressignificação, de mudança de foco, criando novos pensamentos. Ou seja, você não vai se deixar levar por aquela história, porque você sabe que aquela história está sendo produzida automaticamente e você não é um ser autômato. Apesar de ter sistemas que são automatizados, você não é um ser autômato. Você tem que, sim, assumir o controle, mas não é dominando os pensamentos, não é controlando os pensamentos, nada disso. É aceitando a existência dessa função psicológica maravilhosa, aceitando que você está sim estressada ou estressada e tomando as atitudes que são coerentes, tendo o compromisso de mudar o foco, realizar uma respiração, realizar uma atividade física leve, ou seja, realizar alguma técnica psicológica que vai te ajudar a olhar tudo isso de uma forma inteligente, utilizando o córtex pré-frontal, que é a rede executiva central ativada nesse momento. Assim você vai conseguindo sair desse estresse e vai conseguindo lidar com a sua vida de uma forma mais funcional, mais saudável. Assim você estará no caminho da liberdade psicológica, da autonomia em relação ao que acontece no seu interior em função das situações que ocorrem no ambiente. Você vai perceber os porquês que tudo isso acontece. Claro que a terapia, a psicoterapia, a hipnoterapia ajuda muito nesse processo, a compreender tudo isso, a exercitar de uma forma realmente prática, mas você pode ir sim exercitando no dia a dia. É importante você exercitar tudo isso no dia a dia. E me pergunte, fique à vontade para mandar mensagens e tudo mais, que eu vou respondendo as suas dúvidas. Será um prazer lhe ajudar respondendo dúvidas ou também lhe atendendo, seja com hipnoterapia ou com a psicoterapia. Bom, obrigado por ter assistido até aqui e um grande abraço.